fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal! Estamos na área, no ar e nas redes aqui para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui as opiniões são autênticas e sinceras, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então, se você é como nós, vem aí com a gente, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, fazendo o seu comentário. Você pode divulgar aí o conteúdo para seus amigos também, não vai te custar nada e vai nos ajudar bastante aqui para dar relevância do canal no YouTube. Fazer o canal crescer mais. Se quiser participar também diretamente nos vídeos, também está convidado. Sexta-feira é o dia do nosso quadro que subiu na Copa, quadro dedicado aos torneios da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Nessa semana tivemos os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo gripado aí, nós vamos tocar para frente aí, comentar esses jogos. Eu sou o Jessé Chaves e comigo aí o meu amigo Douglas Bissoli. Daí, Douglas, o que você me diz? Tirando Fortaleza, já está classificado, quem mais que... Já dá para dizer que tem mais algum confronto já definido? Boa tarde, bom dia, boa noite, meu amigo. Olha, eu concordo só com o Fortaleza. O resto eu acho que está tudo em aberto ainda, né? Inclusive a vitória do Palmeiras em casa de 4-2, mas vamos ver o que vem, né? Surpresa negativa as derrotas dos dois grandes, o Corinthians e o Flamengo. Vamos abordar mais sobre isso. Eu vou discordar de você aqui. Eu acho que vou colocar mais aqui que já está definido, só o ponderado para mudar, que é o Botafogo de Ribeirão e Santos. Acho que o Botafogo não consegue reverter lá em Santos. Acho que o América também dificilmente vai perder essa chance. O outro que eu acho que o Grêmio ganhou fora e o Botafogo do Rio contra o Ipiranga. E o Fluminense ganhou 3-0 do Paysandu. E também do Palmeiras. Acho que esses aí são jogos assim que só o imponderável do futebol. O do Fortaleza nem é imponderável, né? Fortaleza não precisa nem jogar. Já dizia o Milton Neves lá. Mas esses outros que eu comentei aqui, eu acho que demonstrou a força só o futebol para mudar reverter esses placares aí. Eu concordo em partes. Concordo com os outros. Eu tinha me esquecido do melhor futebol do Brasil, que é o Fluminense hoje. Tinha me esquecido que ele já tinha atropelado em 3-0 e muito difícil que ele vá perder mesmo lá para o Paysandu jogando em casa. O Grêmio também, concordo também, já abriu um bom placar, uma boa vantagem, 2-0, joga em Porto Alegre o jogo da volta, então praticamente se classificou. Não tenho tanta certeza quanto o Santos, né? Apesar de ele ter mostrado uma boa força e feito os 2 gols, 2-0 para cima do Botafogo, ainda eu acho que tem, digamos assim, ele é favorito, está 90% para passar, mas ainda há jogo. 2-0 ali para o Botafogo leva para pênalti, então eu ainda acho que tem jogo. E o restante tá em aberto. Eu acho que tá em aberto. Tivemos bastante surpresa, né? Assim, bastante favorito aí, não conseguiu o Flamengo. O Flamengo e o Corinthians foi uma grande surpresa para ir, mas também tivemos ali a vitória do Náutico em cima do Cruzeiro, que todo mundo dizia que o Cruzeiro ia passar. O CRB ganhou do Atlético, tirou a invencibilidade do Atlético Paranaense aqui. Acho que foi os jogos, foi complicado. E teve jogos sim que foi complicado, né? O Inter sofreu para ganhar do CSA, jogando em casa. Acho que foi surpreendente essa aí também. E assim como o São Paulo, 0-0 com o Ituano, também foi um jogo aqui ruim para o São Paulo, né? O São Paulo tá jogando muito mal. Assistir esse jogo aí foi triste de ver. E também o Galo sofreu para ganhar do Brasil de Pelotas, né? São os que não conseguiram ganhar, que ganharam em casa foi meio... O Inter e Galo ali sofreram para ganhar de times teoricamente mais fracos aí, mostrando que a Copa do Brasil tem que jogar sério, né?
Sim, inclusive da vitória do Galo teve polêmica no pênalti, né? Então, muito reclamar o técnico do Brasil reclamou muito. Eu queria fazer só a pontuação também referente do Inter. Vai ser um jogo difícil lá. O CSA joga muito bem em casa, até por conta das diferenças de gramado, né? Então, ali, eu acredito até que o nome do estádio é Rei Pelé, né? Então, vai ter um grande desafio. Acredito que o Bahia também tenha encaminhado bem a classificação, vai jogar agora em casa, ganhou de 2-1, então acho que o Bahia também tá bem encaminhado, mas nada garantido ainda, né? O jogo que eu ouvi que o amigo comentou referente ao Cruzeiro, apesar da derrota de 1-0 para o Náutico, as melhores chances foram do Cruzeiro. O Cruzeiro amassou assim o Náutico, mesmo jogando lá fora, e só que não foi efetivo, não foi eficaz para fazer o seu gol. E tomou o gol, depois o Náutico teve até mais outras 2 chances para ampliar o placar e não ampliou. Mas eu acho que trazer para BH, o Cruzeiro tem toda a força para poder reverter esse placar e se classificar. Eu acho que nem só o Cruzeiro, né? Assim, foi histórico essa vitória do Maringá contra o Flamengo. Futebol é bom por causa disso, né? Eu tava vendo as piadas hoje, torcida do Maringá cantando Real Madrid, pode esperar que essa hora vai chegar, porque está todo mundo querendo jogar com o Flamengo hoje para ver se ganha, aproveitar uma fase que ele tá, né? Mandaram eu até comentei no outro vídeo que eu faço aqui, que é destaque para os paranaenses, que eu falei, o Maringá pode surpreender, porque eu venho acompanhando o time do Maringá, assim, que não é um time... Tem suas limitações, mas está bem treinado, tem boas situações, e o Flamengo está um desarrumado, né? Eu estava escutando o jogo pela Rádio Globo ontem e o pessoal lá do Rio estavam indignado com o futebol que o Flamengo apresentou. Assim como o Corinthians, eu assisti o jogo, boa parte do Corinthians e Remo também, Remo e Corinthians, aliás. O Corinthians também perdido, assim, vai ter que usar a força, os dois vão ter que usar a força da torcida, a força da camisa para reverter, porque se jogar isso que jogou, ou não melhorar 100% do que jogou, vai dar problema Agora, os outros ali, que nem você falou do Cruzeiro, eu acho que o Atlético Paranaense tem muita chance de reverter aqui, que teve, então, mas para a notícia aí que rolou foi a vitória do Maringá sobre o Flamengo e o Remo a mídia tradicional tá louca da vida, né? Porque eles colocam tudo na frente, não dá. Eu tô torcendo aqui, tô torcendo para o Maringá passar de vez mesmo de fase. Sim, e teve a mídia estava comentando muito do fiasco do São Paulo, aí colocaram o Corinthians agora, que perdeu o jogo, e estavam falando do Santos. Mas eu estive observando o Santos, ele ganhou o jogo de estreia da Sul-Americana, né? E ganhou o jogo de estreia da Copa do Brasil. Então eu não vejo assim tanto temor pro fiasco do Santos. Eu acredito que eles exageraram em relação ao Santos. Agora, a mídia pegou muito no pé em razão do São Paulo, empate do São Paulo, e a derrota frustrante, né, do Corinthians, porque não foi só a derrota, mas foi como perdeu. O pessoal estava batendo bastante em cima em como o Corinthians perdeu, que não foi o Corinthians que jogou bem e perdeu. Teve uma bola lá, o Remo, e fez o gol. Não, o Corinthians sofreu muita pressão e poderia ter perdido demais, inclusive. Então, essa é a grande crítica, né? Agora, em relação ao Corinthians, continuando falando do Corinthians, o Corinthians vai apostar tudo o que ele vem apostando já ao longo dessa temporada. Ele tem uma campanha muito boa em casa, apesar de que foi eliminado no Paulista depois de 1-1 com o Ituano nos pênaltis, mas ele vem utilizando até na Copa do Brasil do ano passado. Vamos lembrar que o fator casa pesou bastante para o Corinthians, e eles vão digamos assim, aproveitar a força da torcida, né? Eles vão jogar para a força da torcida para poder reverter esse placar, que é um placar difícil. O Remo é um time bem montadinho, é um time bem treinado, né? Não vai ser uma tarefa fácil, não é impossível,
mas não vai ser uma tarefa fácil. É possível sim reverter. E do Flamengo, para terminar, para mim foi uma surpresa. Esperava que o Flamengo ganhasse o jogo de uma diferença de um gol. Eu achava que ia dar 1-0, 2-1, algo nesse sentido. E a derrota, eu fui ver, eu não assisti o jogo, fui ver os melhores momentos e fui ver o placar. Né? Quando que eu vi que estava 2-0 para o Maringá, era 78 que saiu o gol, eu falei, não, preciso assistir, ver o que está acontecendo. E sim, o Flamengo não teve poder de reação depois, teve uma outra jogadinha ali de perigo, mas só. Né? Não é aquele Flamengo avassalador assim, sentiu muito a questão do título do Carioca, e agora está nessa peregrinação para a volta do Jorge Jesus, ou Jorge Sampaoli, ou até mesmo do Dorival Júnior. Para encerrar aqui o do Flamengo, eu acho que é bem isso. O futebol hoje ele é muito passa da organização, né? Esse problema do Flamengo de manda técnico, troca técnico, briga lá, não parece que não tem uma convicção no que quer. Isso representou no futebol. Como eu falei aqui, talvez seja uma surpresa muito grande para quem não acompanha, mas eu, como acompanho o Campeonato Paranaense aqui, eu imaginava que o Maringá poderia surpreender, por causa que é um time bem organizado. Lógico que o Flamengo é melhor, só que se não tivesse organizado com a estrutura que o Maringá fez de fechado, podia matar, né? Agora você falou do Corinthians ali o Ituano. O Ituano fez um excelente jogo contra o São Paulo ali. Eu acho que o São Paulo, assim, o São Paulo, eu arriscaria que o São Paulo não passa, porque ele não vem bem, jogou mal. O Ituano já vem com essa força aí de ter eliminado o Corinthians, perdeu depois na semi lá, mas já classificou bem também na outra Copa do Brasil. Está organizado no sentido, eu acho que vai ser muito difícil o São Paulo passar. E falando de empate também, já pegando o gancho aqui, eu imaginava, acho que a gente comentou aqui que o jogo mais equilibrado seria Curitiba e Sport. No fim, acho que foi até o melhor jogo para ver, porque 6 gols, né? Sempre com bastante gols, são interessantes de ver, e foi um jogo equilibrado. Foi assim, chance para os dois lados lá. Eu acho que agora o favoritismo inverteu para o Sport, que joga em casa, né? Tem a vitória, mas também não está nada fechado, porque os dois se manterem que jogaram lá, pode dar o que for, o Curitiba pode ganhar lá também, ou até empatar e para os pênaltis lá que vai ter. Então, por isso que eu não coloquei também isso aqui como definido, né? Por mais que o Sport agora, a vantagem que o Curitiba tinha, inverteu do Sport, assim como eu acho que do Ituano. O São Paulo era favorito, mas com empate fora de casa, ele jogando em casa agora, por mais que seja lá em São Paulo, lá no mesmo estado, né? O Ituano, eu acho que agora ele virou o favoritismo pelo que ele já demonstrou até agora no ano aqui, né? Do Coxa, eu concordo com a ponderação do amigo, e eu já tenho até um chutão, né, irmão? Que para mim, jogando no bolão, vai ser um jogo difícil lá, mas eu acho que vai para pênaltis, eu acho que empata em jogo normal, e eu acho que o Coxa passa nos pênaltis. Mais uma dura classificação do Coxa, lembrando que ele passou pelo Criciúma, assim, não foi? Sim. Passou nos pênaltis, né? Então, eu acho que o Coxa passa, mas nos pênaltis, né? E para terminar só a minha ponderação do Flamengo, eu acho que ele tem força para reverter no Maracanã, vai ser um jogo difícil também, mas eu apostaria que o Flamengo reverte. E aproveitando o gancho do amigo que falou no jogo bom, do Sport, do Coxa, que foi um jogo de 6 gols, o jogo do Palmeiras também foi um jogo bom de assistir, foram 6 gols, teve 3 golaços, um do Gabriel Menino, um do 10 do Tombense, que eu me fugiu o nome, e o Marcelinho, que fez o gol mais bonito da noite, o segundo gol do Tombense, né? Lembrando que nesse jogo aí o Palmeiras tinha muitos desfalques, botou bastante a garotada, a base para jogar, e foi um bom jogo, foi um bom jogo para assistir. E para finalizar do Atlético, que eu não falei, dos meus amigos atleticanos vão ficar bravos comigo, para mim foi uma surpresa essa derrota, apesar de que eu já vinha falando nas nossas gravações, ó o CRB, o torcedor do Palmeiras fica sempre ligado no CRB, ó o CRB aí, veio o CRB, ganhou, mas eu concordo com o amigo também, acho que aqui na Baixada o Atlético vai fazer prevalecer o mando de campo, e
não vai nem para pênalti. Acho que uns 3-0, 2-0 o Atlético faz em casa. Esse do Atlético aqui, do Furacão, né? Pra gente ver que tem 2 Atléticos, Atlético Mineiro e Paranaense, então vamos falar Galo e Furacão para ficar mais fácil para definir. Eu acho assim que tá um pouco pesando, assim, pode ser até meio inacreditável, mas tá pesando o ritmo do jogo, assim, do Atlético. Então acho que a viagem lá, ele veio lá de Lima, daí jogou a final paranaense, final sempre é complicado. E depois o CRB lá teve, acho que o cansaço um pouco atrapalhou ali. Acho que ele vai agora tá na briga e vai poupar jogadores na primeira rodada do Brasileiro. Depois vai ter um jogo difícil na Libertadores contra o Galo, né? Mas eu acho que ele vai passar. Assim, aqui, só se, como eu falei, tem muita chance de passar. Futebol é futebol, mas acho que o CRB não tá tão ruim, mas não tá tão forte assim acho que o favoritismo não continua com o Atlético Paranaense aqui, o Furacão. Só para continuar no Furacão, é o melhor. Bem observado pelo amigo. Eu acho que, diferentemente das campanhas anteriores, dos anos anteriores, o Furacão ele veio utilizando o time principal, inclusive no estadual, né? Então ele acabou sentindo um pouco mais cedo, porque, pelo que me recordo, os anos anteriores ele sempre jogava com uma base e preservava o time principal para as principais competições. Esse ano parece que foi diferente, então sentiu um pouco mais, né? Referente a essa logística toda, mas tem totais condições aí de reverter esse placar e vai se classificar com certeza. Para a gente encerrar aí o vídeo, eu vou falando os confrontos aqui, você diz o teu palpite quem vai passar, eu digo quem vai me passar aqui, pode ser? Vamos lá, primeiro aqui Botafogo de Ribeirão e Santos. Santos. Também acho que é o Santos. Nova Iguaçu e América. América, Coelho. O América vai passar fácil. Aqui. Curitiba e Sport. Já falei, coxa, nos pênaltis. Aqui eu vou ficar em cima do muro, que não tá difícil aqui para saber. Vou torcer pro Curitiba porque é daqui, né? Náutico e Cruzeiro. Cruzeiro vai reverter. Pelo que mostrou no jogo, vai reverter. Eu não vi esse jogo, mas só para contrariar você, eu vou torcer pro Náutico passar aqui. O Galo e Brasil de Pelotas. Galo vai se classificar. Eu também acho que o Galo vai passar, mas eu vou torcer pro Brasil aqui. Volta Redonda e Bahia. Tá, vou reformular. É porque eu vou torcer ou porque eu acredito que vai passar? Não, que vai passar, eu já falei. Torcida, eu vou torcer pro mais fraco aqui sempre. Bahia. Bahia passa. Bahia passa também. Piranga e Botafogo, já vou adiantar que é o Botafogo. Botafogo. ABC e Grêmio, o Grêmio também. Grêmio. Aqui, ó, Maringá e Flamengo. Eu acho que o Maringá vai passar, hein? Agora não é nem. Eu vou torcer pro Maringá. Não é nem só a torcida. Eu acho que o Maringá passa. Porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir arrumar o time nessa mudança. Ainda vai ter jogo do Brasileiro difícil, estreia. Vai ter Libertadores, jogo difícil também. E não vai vir técnico vai definir o técnico já. Eu acho aqui que o Maringá vai passar aqui, porque ele pode até perder de 1-0 ali e pode ir para uns pênaltis lá. Então, eu acho que o Maringá passa aqui, pelo que eu já vi do futebol do Maringá. Flamengo, vou torcer pro Maringá, mas o Flamengo passa. São Paulo e Ituano, acho que o Ituano passa. Ituano. Fluminense e Paysandu. Fluminense já passou. Flu, nem precisava falar Flu. Remo e Corinthians, eu quero ver você primeiro aí, o que vai dar. Uma incógnita, cara, difícil, mas eu vou apostar na tradição do clube mais forte, eu vou no Corinthians. Eu vou ser coerente aqui, eu vou apostar no Remo, porque assim como o Maringá do Flamengo, eu acho que o Corinthians não vai conseguir melhorar o futebol dele até lá.
E se o Remo fechar bem a casinha ali, por mais que tenha a força da torcida, tudo, pode ser aqui que dê ainda pro Remo, porque o Remo também tem tradição no futebol aí. Então eu acho que o Remo pode passar. Inter CSA. Eu acho que tá em aberto, cara. Esse eu acho que tá em aberto mesmo. Eu vou de Inter. Eu aqui também acho que aqui como o do Curitiba lá, por mais que tenha um empate lá, o Inter não tá jogando lá essas coisas. Mas acho que o Inter acaba passando mesmo. E para encerrar aqui, o Fortaleza já passou. Eu acho que o Furacão aqui reverte e acho que o Palmeiras também confirma. Fortaleza já passou. Esse cara nem precisaria falar nada. O Furacão a gente já falou, já manifestei a minha opinião. E do Palmeiras e Tombense, acredito que o Palmeiras. Então é isso aí. Fechamos aí hoje bastante. Teve jogos Copa do Brasil mostrando muito bom, né? Foi uma excelente rodada da Copa do Brasil, com bastante diversidade. E semana que vem aí, se tudo der certo, a gente faz aí uma da Libertadores, já acumula as duas primeiras rodadas aí que a gente não conseguiu fazer na semana passada, da primeira rodada da Libertadores. A gente faz semana que vem aí das duas rodadas da Libertadores. Beleza, Douglas? Combinado, meu amigo. Um abraço. Abraço.